vamos falar mais um pouquinho do Santos, que está se preparando para o jogo de domingo contra o Corinthians às 16 horas na Vila Belmiro. Jogo válido da sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O Corinthians, que é o 10º colocado com 7 pontos ganhos, e o Santos, que é o 14º colocado com 5 pontos ganhos. Significa que tem uma média de 1 ponto por partida. Se continuar desse jeito, estamos F. Vamos ter trabalho na zona do rebaixamento. Mas é claro que, como eu venho falando aqui no canal, eu não acredito que o Santos vai brigar esse ano com essa parte de baixo da tabela. Eu não acredito. Olha, será uma surpresa para mim se mais uma vez o Santos, com esse elenco que ele tem, viver brigando aí na parte de baixo da tabela. É como eu já falei aqui, se continuar desse jeito, algo diferente, algo de errado tem no Santos. E aí tem que se sentar e ver o que está errado e tomar providências. Mas tem que ser logo, não pode demorar não. Lembra que eu cheguei a dar prazo aqui o treinador do Santos até a sétima, oitava rodada? Quer dizer, vamos para a sexta. Eu depois até recuei um pouco. Eu cheguei até a falar da sexta rodada, porque algo de errado tem. Você não pode contratar tantos e tantos jogadores como o Santos contrata e viver nessa luta para fugir de zona do rebaixamento. Aí não dá, meu amigo. Aí é complicado, aí é difícil. Mas vamos ver. Vamos ver, porque amanhã deve ser o treino para definir o time que vai a campo domingo contra o Corinthians. Fica a dúvida. Lucas Veríssimo vai para o jogo ou Lucas Veríssimo será banco de reserva? Ou Lucas Veríssimo vai acompanhar o jogo lá das arquibancadas da Vila Belmiro? Ou em algum camarote da Vila Belmiro, que é o mais fácil, que é o que eu acredito. Então, vai ficar essa dúvida na cabeça dos torcedores do Santos, provavelmente até praticamente ali 1 hora antes do jogo, já que o Vojvoda gosta de dar aquela escondidinha e só anunciar o time titular 1 hora antes do jogo, a gente vai ter que ficar aí na expectativa para saber se o Lucas Veríssimo estará no jogo ou estará fora do jogo. E aí, a outra grande novidade deve ser a presença do Neymar em campo. Esse sim, esse vai ser muito importante para o Santos e é o que a gente tem que torcer muito para que o Neymar volte e volte muito bem nesse Santos. Ele no jogo contra o Vasco, ele mostrou que habilidade, categoria, saber fazer gols, jogar e dar trabalho para o adversário, ele sabe fazer. Agora, o que o Neymar tem que procurar é se ajeitar mesmo ao preparo físico, para que ele jogue as partidas e depois não tem que ficar aí 2 semanas se recuperando com dores musculares ou o que quer que seja para poder voltar num próximo jogo. O que o Neymar tem que fazer é procurar jogar mais seguidinha para tapar a língua desses linguarudos que falam ainda do Neymar, que dizem que o Neymar não vai para a Copa do Mundo. Olha, só se tiver machucado, só se tiver machucado, só se o físico do Neymar não ajudar ele, porque em termos de futebol, eu não tenho dúvida que o Neymar estará na Copa do Mundo agora. A não ser que o italiano for querer fazer um joguinho duro com o Neymar, aí é diferente. Mas é claro que para isso também o Neymar tem que estar jogando. O Neymar tem que estar jogando. O Neymar não vai poder ficar aí jogando um jogo, 2 jogos e ficando 3, 4 jogos fora do campeonato. Porque na Copa do Mundo é tiro curto. É bateu, levou. Então você ali não tem como você jogar um jogo e ficar ali 2, 3 jogos se recuperando. Aí é complicado. Mas pra gente que gosta de ver um futebol bonito e ainda tem um pouquinho de tesão de torcer para a seleção brasileira, principalmente numa Copa do Mundo, a gente tem que torcer que o Neymar esteja bem. A gente tem que torcer que o Neymar esteja pisando fino dentro de campo para poder ajudar muito o Brasil. Ah, meu Deus.
o Vojvoda, hein? O Vojvoda que está numa pressão danada aqui. E se o Santos tem que vencer o Corinthians, tem que vencer o Corinthians e tem que jogar bem. Agora, o que o Santos não pode enfiar na cabeça é que o Coritiba, do JP Sherman, venceu o Corinthians no, na Neoquímica Arena, eu já ia falando no Allianz Parque, na Neoquímica Arena, e achar que o Santos agora pode chegar contra o Corinthians e vencer o Corinthians. Será que o Yuri Alberto vai jogar? Eu não acompanhei, eu não vi. Será que o Yuri Alberto está fora desse jogo? Tomara, tomara, porque esse daí ele não pode ver um cara de camisa branca na frente dele que ele tá enfiando, chutando bola pro gol. Ele não pode ver um de camisa branca na frente que ele está chutando bola pro gol, pensando que é o Santos. Aí ser largo assim para fazer gol contra o Santos, como esse cara. Pelo amor de Deus, parece que saiu ali, como a gente diria, tempo de criança, parece que saiu emperreado do Santos. Parece que saiu emperreado do Santos, meu pai do céu. Parece que tem uma bronca do Santos que não dá para entender. Ai, vamos ver, vamos aguardar aí, quem sabe aí, uma vitória do Santos. Mas o Santos tem que ganhar e tem que jogar bem. Não é só ganhar atropelado, aquele jogo ruim, aquele jogo de preguiça, aquele jogo de tiriça. Tem que jogar bonitinho, fazer o resultado para alegrar a nação santista. É isso que a gente quer, é isso que a gente espera do Santos. É isso que a gente espera. Eu estava vendo agora há pouco o conteúdo do Mussetti, ele falando a respeito que o Santos sonha assim com o Claudinho, com todo esse problema que está acontecendo lá fora, a guerra, aquelas coisas todas. O Santos sonha assim com o Claudinho no Santos ainda para essa temporada. É um negócio meio que estranho, porque a gente sabe que as coisas estão difíceis, principalmente para o lado do Santos. Parece que o Santos sempre está faltando alguma coisa. E aí o Claudinho vem, não é barato, mas a gente também não sabe com esse problema da guerra lá, como que ele poderia estar vindo para o Brasil, voltar para jogar no futebol brasileiro, e de repente, como dizem que ele tem a preferência de querer vir jogar no Santos, a gente fica naquela expectativa, porque depois de tantos outros que vieram, até esses dias, a gente não imaginava que o Lucas Veríssimo viesse jogar no Santos ainda essa temporada, e o Lucas Veríssimo está lá na Vila já pronto para estrear no Campeonato Brasileiro. Então, de repente, a gente fica naquela ilusão, como disse o Mussetti lá, fica ali sonhando em ver o Claudinho vestindo a camisa do Santos. Seria espetacular. O Santos com Neymar, com Claudinho, com Gabigol, olha, é time para aí me reforça ainda mais aquilo que eu venho falando. Reforça mais aquilo ainda que eu venho falando. Que eu não acredito que o Santos vai ficar nessa parte de baixo da tabela. Não. Eu acredito que o Santos vai brigar lá no alto. Tomara que eu não esteja errado como eu errei no ano passado. Nossa, no ano passado eu fui mal, hein? Pelo amor de Deus. Que é isso? Ainda bem que teve muitos também que erraram pra caramba também. Meu pai do céu. Uma outra coisa também é sobre o contrato do Robinho Júnior e do Miguelito. Segundo ele, o Miguelito está bem adiantado. Segundo o Mussetti, o Miguelito está bem adiantado com o contrato com o Santos. O Santos tem que fechar logo esse contrato, porque é como eu estou falando. Se de repente o Vojvoda inventa de meter o Miguelito no time e o Miguelito vai lá e desequilibra o jogo e acaba dando a vitória para o Santos, aí as coisas ficam mais complicadas ainda. E eu vou te dizer uma coisa: é um dos melhores jogadores do Santos nessa temporada, dentro de campo. É claro que a gente sabe que tem ali jogadores de nível alto, mas o que o Miguelito apresentou, mas bastou ele ter um erro contra os meninos, é assim. Errou, não pode errar, não pode errar. Bastou ele ter um erro contra o Vasco, o Vojvoda já deu aquela recuada nele. O Vojvoda tem muitas dificuldades para trabalhar com os meninos. Ele não adianta falar, mas o Vojvoda tem muitas dificuldades de trabalhar com os meninos. Ele tem dificuldades. Ele acredita mesmo no jogador mais experiente, um jogador que talvez é cabeça de bagre, mas que possa sim ser mais, como diz, mais experiente dentro de campo. Parece que é isso daí. E aí ele falando do Robinho Júnior. O Robinho Júnior que talvez
pode dificultar para assinar contrato ou renovar contrato com o Santos. E de repente pode até sair. Olha, eu, se tivesse que chegar e falar, não faça isso, eu chegaria e falava, mas eu estou falando aqui, jamais vai passar pela. Mas eu, no lugar do staff do Robinho Júnior, eu não faria isso. Eu segurava esse menino no Santos, fazia o contrato com o Santos, esperava o que vai virar, porque no Santos é assim. Ele pode assinar um contrato com o Santos até 2030. Ele pode. E de repente ele entrar ali e começar a fazer um golzinho, dois golzinhos, ou uns 3, 4, 5 ou 10 gols, a proposta vem, meu amigo. E quando a proposta vem, o Santos não aguenta. O Santos não aguenta. Quando a proposta chega, o Santos não aguenta. Você vai embora. E talvez você vá embora por cima da onde seu pai um dia foi herói, da onde seu pai um dia foi herói, e você pode sair por cima também com a torcida do Santos. Agora, viver essa guerra de contrato com o Santos, porque isso, porque aquilo, não vai te levar você a lugar muito longe, não, porque vai ficar um negócio meio que estranho, principalmente para o lado do torcedor santista. Então, talvez não o Robinho, mas o staff, o pai, a mãe, o tio, o avô, quem quer que for o empresário, baixa um pouquinho a bola, deixa o menino ali no Santos ali, deixa ele ali ganhando experiência, entrando nos jogos, ao lado do Neymar, ao lado do Gabigol, ao lado de tantos outros ali, e de repente, amanhã ou depois, ele sai por cima, bonitinho, com a torcida do Santos, sai já mais feito no futebol, de repente ele vai para um time grande lá da Europa e possa, assim, seguir a carreira dele. Mas tem que tomar muito cuidado, sair nesse momento do Santos. Tem que tomar muito cuidado, porque a gente já viu muitos meninos que era promessa e não virou nada. E talvez porque do pai, porque da mãe, talvez do tio, do empresário, porque dessas pessoas atrapalharam a carreira do garoto. Tem que tomar cuidado. E uma outra coisa também, o Santos que teve os meninos convocados pelo técnico da seleção sub-20, João Vitor, que parece que é o novo técnico da seleção, que convocou o João Pedro, o João Ananias e o Vinícius Lira. O Vinícius Lira, que já está sendo, pela boca dos Vazas Neymar, que é uma mentira no Santos. Olha, é por isso que às vezes é complicado hoje você pôr os meninos para jogar. É por isso que às vezes é complicado hoje. Eu venho sempre falando, se o Pelé jogasse hoje no Santos, tinha os corneteiros do Pelé. Tinha aqueles que iam cornetar o Pelé. Se na época do Robinho, do Diego, lá de 2002, a internet lá fosse o que é hoje, eu tenho minhas dúvidas se o Robinho e o Diego e tanto aqueles outros meninos tinha feito a carreira que eles fizeram. Ou talvez já tinha sapecado eles lá em 2002 mesmo, quando o Santos quase não classificou para as finais do Campeonato Brasileiro. O Santos classificou lá na Bacia das Almas, na última rodada, com um resultado atropelo de lá, outro de cá, e acabou o Santos se classificando. Mas talvez se a internet tivesse a força que tem hoje, talvez no tempo que o Pelé jogasse, a internet fosse e tivesse os Vazas Neymar de hoje, Pelé tinha os corneteiros dele. Claro que tinha, claro que tinha. Aqueles que iam cornetar o Pelé. Fazer o quê? O futebol é assim mesmo. Vamos torcer para os meninos aí ter sucesso na seleção brasileira. O João Vitor, o João Ananias, o João Pedro e o Vinícius Lira. Vamos torcer sim, porque é indo para a seleção que eles vão ganhando mais experiência ali no Santos e vai ajudar muito o Santos. O Vinícius Lira, que para mim é um excelente jogador, eu acompanhei ele muito na base. Pela televisão eu acompanhei, muito bom jogador. Tem que deixar jogar, criar casca, porque assim logo o Santos vai ter um lateral esquerdo. Mas é uma pena, é o que eu falei do Robinho Júnior.
destacou, a proposta vem. Quando a proposta chega, vai embora, não fica. Então, a gente vai tocando aqui e, como se diz, acreditando que quando sai um, vem o outro. Foi o caso, foi o Souza embora, entrou o Vinícius Lira. Na hora que o Vinícius Lira foi embora, já tem o Rafa Gonzaga no lugar, já para pegar a posição também, e assim vai, aquela escadinha. Que coisa, que coisa. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.